Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 24, a nossa identidade ministerial. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor precisa que a gente esteja bem claro quanto à nossa identidade, o nosso ministério, aquilo que Deus ele quer que cada um de nós faça, Senhor Jesus, para cooperar com a sua vinda. E para isso a gente precisa do exercício do Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato está contido na sua palavra, qual é a sua direção para nós. Sabedoria na hora de aplicar isso para o nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, identificar aquilo que Ele quer falar conosco e aquilo que Ele deseja que a gente leve para outras pessoas. Senhor Jesus, nós formos fiéis a Ele, Ele vai nos conceder a sua autoridade para que a sua vontade seja cumprida na nossa vida, na vida das pessoas. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Samuel capítulo 24. Senhor Jesus. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim, percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo em que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra.
e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Ó Senhor Jesus. 1 Crônicas, capítulo 22 e capítulo 23. Senhor Jesus. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificarei o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contado um por um, foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvar o Senhor
com os instrumentos que Davi fez para este mister. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Filhos de Gerson, Ladã e Simei. Filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filho de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaade era o chefe, Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel, 4. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Sebuel, o chefe. Filho de Eliezer, Reabias, o chefe, e não teve outros. Porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Issar, Selomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. E Jecameão, o quarto. Filhos de Uziel, Mica, o chefe. E Isias, o segundo. Filhos de Merari, Mali e Muzi. Filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os cocorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda a sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo um número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 13, versículo 22. Senhor Jesus. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Salmos capítulo 132, do versículo 3 ao 5. Senhor Jesus. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a estruturação do serviço na casa de Deus. Ó Senhor Jesus, o tema da mensagem desta semana é a nossa identidade ministerial. Contudo, antes de adentrarmos nesse tema, queremos dar uma palavra acerca da estruturação do serviço na casa de Deus. Ó Senhor Jesus, a Bíblia diz que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Ele se preocupava com a habitação de Deus. A época do tabernáculo havia terminado, e a arca de Deus ainda vagava de um lugar para outro, sem lugar fixo.
Davi queria edificar um templo para Deus, mas Deus já lhe havia dito que ele não o edificaria, e sim seu filho Salomão. Desse modo, Davi preparou o terreno e todo o material necessário para essa edificação, bem como organizou os serviços levíticos e sacerdotais. Ó Senhor Jesus! O terreno onde o templo seria edificado ficava na eira de Omã, o Jebuseu. Esse lugar foi adquirido por Davi, pois algo muito importante aconteceu ali. Quando Davi resolveu levantar o censo do povo de Israel, o Senhor não se agradou disso. Por isso, Deus determinou castigar a Davi, dando-lhe 3 opções: 7 anos de fome na terra, 3 meses de perseguição dos inimigos ou 3 dias de peste na terra. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, pois sabia que ele era misericordioso. O Senhor enviou um anjo para executar a sentença, e quando o anjo estava para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu. Nesse momento, o anjo estava junto à eira de Omã, ou Araúna, o Jebuseu. Davi comprou aquele campo, edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Assim, o Senhor se tornou favorável à terra e a praga cessou. Esse foi o local onde mais tarde Salomão edificou o templo. Ó Senhor Jesus! Davi não se preocupou apenas com o terreno e o material para a edificação, mas também em estabelecer todos os serviços. Em 1 Crônicas, capítulo 23, vemos que ele determinou as funções dos levitas. Primeiramente, ele levantou um censo entre os levitas, de 30 anos para cima, dando um total de 38 mil homens. Desses havia 24 mil para superintenderem a obra na casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvar o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mister. Davi era instrumentista, cantava e tocava harpa. Assim, ele mesmo criou instrumentos para louvar o Senhor. Então ele repartiu os levitas por turnos. Ó Senhor Jesus! Os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. A função dos levitas era montar, desmontar e carregar o tabernáculo de um lugar para outro, quando Deus se movia. Esse serviço, porém, já não seria necessário, porque agora haveria um templo fixo, como diz o versículo seguinte. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Desse modo, os levitas já não precisariam levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Davi então deu-lhes nova incumbência. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda a sorte de peso e medida. Ó Senhor Jesus! Esses versículos mostram que Davi foi instruído por Deus para deixar tudo organizado e bem feito com relação aos serviços da casa do Senhor. Do mesmo modo, precisamos ter essa atitude de organizar todos os serviços da igreja, para que todos os irmãos tenham oportunidade de servir sem improvisações, mas com dedicação, entusiasmo e excelência. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bastante versículos a gente leu hoje para a gente poder estar bem claro quanto aquilo que o Senhor deseja de nós. A gente identificar a nossa identidade ministerial, a gente precisa servir, a gente precisa desenvolver os nossos dons até que eles se tornem ministérios, para serem úteis diante de Deus, para que Ele possa operar, fazer a sua vontade. E Ele conta conosco, como a gente viu semana passada, como sacerdote, mas também como um exército. Ó Senhor Jesus, encorajo os irmãos a assistir a mensagem dessa semana, tem 1 hora e 55 minutos. No princípio o irmão está complementando a palavra da semana passada e depois ele mostra para nós toda a estrutura que Davi montou. Senhor Jesus, a preocupação dele, o coração dele de estar tudo certinho, para que Deus continuasse cumprindo a sua vontade, para que cada um de nós estivesse ali diante dele, Senhor Jesus, cumprindo aquilo que ele deseja. Deus não andava mais como a nuvem, o povo não precisava mais ir andando porque o povo já tinha chegado na terra, mas ainda havia muita coisa para ser feita. Senhor Jesus, e os irmãos ali, os filhos de Israel ali, os filhos de Deus, não podiam se acomodar, simplesmente falar, já estou aqui, já tem paz, já está tudo tranquilo, mas
paz e a edificação de Deus, né? E a vontade de Deus. Né? Assim também serve hoje para nós, ó Senhor Jesus. Né? O Senhor nos deu, né, a igreja, né, o viver da igreja. Como eu tenho sempre falado, né, a igreja não é um lugar, a igreja é uma esfera. Senhor Jesus, a gente precisa ter essa preocupação. Né? A edificação da igreja, o crescimento dos filhos de Deus. Precisamos ter esse coração de Davi. Por isso a gente leu aqui tanta coisa aqui, né, vendo aqui o coração de Davi. O Senhor falou para ele, você não vai edificar o templo. Mas nem por isso ele desanimou e nem por isso ele deixou de ter o coração de preparar as coisas de Deus. Talvez tenha algo na vida da igreja que a gente queira fazer, Senhor, eu quero fazer tal coisa, né, Senhor Jesus. Mas talvez a gente não consiga fazer, né, realizar aquilo, né, que a gente deseja, mas nem por isso, né, a gente deve deixar de buscar o Senhor. Eu já compartilhei aqui, né, eu tive um acidente, hoje eu sofro de dor crônica, né, e eu queria realizar certas coisas para o Senhor, mas eu não posso. Não consigo, né, devido a essa debilidade física. Né, Senhor Jesus, sou bastante limitado ainda. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer coisas para o Senhor. Né, assim como Davi encorajou. Né, então o que ele fez? Ele preparou o terreno, preparou o material, né, e organizou, né, os serviços. Senhor Jesus, então hoje da mesma forma, né, a gente pode ajudar os irmãos, né, ajudar, Senhor Jesus, os irmãos a desfrutar, né, a preparar o terreno do seu coração para que a palavra possa ser semeada, né, e frutificar. Senhor Jesus, podemos preparar o material, né, Senhor Jesus, gerar ali material para os irmãos servirem, para os irmãos estarem diante do Senhor, os irmãos possam ver, né, qual a utilidade de cada item, né, que o Senhor tem nos dado na vida da igreja. O Senhor tem nos dado muitas ferramentas, Senhor Jesus, e também a gente pode ajudar nos serviços, né, ajudar cada irmão a desenvolver seu dom, para que esse dom se torne ministério diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se preocupar com a habitação de Deus, né? O Senhor gerando sua vida em cada irmão. Hoje a habitação de Deus somos nós. Então a gente precisa se preocupar, né? Como que está o viver de cada irmão, Senhor Jesus, para que os irmãos desfrutem, que eles possam ouvir a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, servir ao Senhor de maneira adequada, né? Conquistar a terra para o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E Davi mostrou ali, né, olha, de tantas coisas que podiam acontecer, é melhor a gente estar na mão do Senhor, né, Senhor Jesus. Né, hoje eu vejo, né, apesar das situações que eu passei e tal, dor crônica e tal, mas eu estou na mão do Senhor. Né, e o Senhor, Ele é misericordioso. Né, Senhor Jesus, o Senhor poupou, né, de muitas outras coisas. Né, Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente, né, ser esses que estão indo ali diante do Senhor, né, na questão do louvor. Essa semana a gente vai ver também a questão do louvor. O louvor é para servir o Senhor, é para profetizar, é para tocar na vontade de Deus, é para levar os irmãos, né, a tocarem no encargo, Senhor Jesus. Né? E a gente vai ver também a questão da nossa identidade ministerial. Né? Qual é o nosso ministério, qual é o serviço que Deus requer de nós. E para a gente precisa estar bem atento. A gente começou lendo hoje, né, bastante versículo, Senhor Jesus, né, e que isso possa ficar gravado em nós. Né? Todo esse serviço aqui, toda essa situação, a gente vê, né, diante das situações, a gente precisa ter esse coração de diante do Senhor, né, de, assim como Davi ali, né, querer poupar o povo, Senhor Jesus, não querer servir a Deus sem pagar o preço adequado, né, Senhor Jesus, a gente precisa servir o Senhor e a gente precisa pagar o preço, né, valorizar, né, aquilo que Deus tem feito por nós e também agregar valor, né, naquilo que a gente pode servir o Senhor, não servir com improvisação, mas com dedicação, com entusiasmo, com excelência, tudo bem organizado, bem feito, tudo bem apresentado diante do Senhor, para que o Senhor possa multiplicar e fazer, né, aquilo que Ele deseja. Se a gente buscar sempre o Senhor, buscar sempre a sua vontade, a gente vai ser abençoado. É isso que a gente precisa perceber. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, nós estamos servindo o Senhor na casa do Senhor e a gente precisa ter uma atitude adequada, né, para servir o Senhor na igreja, porque a igreja, né, é o corpo de Cristo, é a sua vontade, né, que precisa ser feita. Ó Senhor Jesus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, né, Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber isso. Né? O Senhor está contando conosco para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa se identificar, né, ver realmente qual a nossa identidade, qual o nosso serviço, Senhor Jesus, porque o Senhor já organizou tudo. Ele instruiu Davi, né, aqui para organizar o serviço naquela época. E hoje, né, aquele que Deus estabeleceu, né, os seus apóstolos, aqueles que estão trazendo para nós a palavra profética, também tem organizado. Né, tem a sua maneira, tem a sua direção. E se a gente for um com o Senhor, a gente, né, crê nessa palavra, né, crê na palavra do profeta, né, na palavra profética, o Senhor vai nos abençoar e muito.
né? Porque Deus organizou tudo, Ele tem o seu plano, Ele tem a sua maneira e Ele conta conosco. Vamos exercitar o Espírito e cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.